Mateus capítulo 18, 21. Os irmãos encontraram, amém? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Amém, irmãos? Pode tomar seu assento. Eu não vou ler toda a parábola, por mais que o desejo era de ler toda, para não tomar muito tempo. Amém? Pretendo fazer uma reflexão bem rápida com os irmãos. Mas nós conhecemos essa parábola, e para nós entendermos ela na íntegra, nós precisamos sempre perguntar o texto. E o texto ele vai nos mostrar exatamente o que Jesus quis dizer sobre essa parábola. E quando a gente observa o contexto, é justamente o versículo 21, que está falando a pergunta de Pedro. Jesus, quando tudo que é importante, Jesus ele explica, replica, para deixar o negócio bem claro. Tudo aquilo do que depende a nossa salvação, Jesus ele deixa bem claro, não deixa sombra de dúvida nenhuma. E como o perdão é uma coisa que nos tira até a salvação, e que pode nos impedir sim de participar do corpo e do sangue de Cristo, é o perdão. Ele replica e insiste em falar sobre isso. E nós vamos entender isso que lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, ele vai dizer o quê? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E no final ele vai de novo. Ele terminando a oração, ele fala: porque se de todo o coração não perdoardes aqueles que cometerem algum delito contra vocês, parafraseando, vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então você vê que depende da salvação. Se você não alcança o perdão de Deus, não tem como entrar no céu. Ninguém entra no céu sem o perdão de Deus. E é por isso que lá na cruz ele falou o que? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquela palavra ela é abrangente, ela não é para os soldados, os algozes que estavam ali torturando ele, mas era para todos nós que aqui estamos, para toda a humanidade. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque desde que essa natureza adâmica, caída, faz parte de nós, nós temos desejos para aquilo que é errado, ilícito. E a nossa natureza, o nosso espírito, Paulo vai falar que fica guerreando para não cometermos o pecado, o erro. Mas a nossa natureza sempre vai nos empurrar para o erro. A gente sempre vai entrar em conflito, uma hora ou outra, falando: Pai, eu não quero, Pai, me ajuda, eu quero ser santo. Não adianta, por mais crente que você seja, vai ter um momento que você vai se deparar com aquilo que ainda não tratou direito. E você vai ter que lutar contra isso. É a hora que o teu espírito entra em conflito. É a hora que o teu espírito começa a guerrear. E é a hora que você precisa fechar os olhos e orar: Senhor, não me deixa cair, não me deixa pecar. É uma palavra muito séria, irmãos, porque nós estamos acostumados com ore, jejue, santifique, e assim você vai conseguir vencer o pecado, como se fosse algo sobrenatural, e não é. Você tem que se interiorizar, quase que não sai. Tem que interiorizar para você identificar como. Você tem que fazer com que o teu espírito venha sobressair. E como fazer isso? Aí Paulo ensina.
Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam. Não fala que andou, fala que não andam. Estou falando daquele crente que peca e ele anda em pecado, ele continua praticando, ele se arrepende, ou ele tem um remorso, que é o que Judas teve, remorso. E remorso é diferente de arrependimento. Remorso você fala: morreu e eu não fiz nada por ele, queria tanto dar um último abraço, queria tanto dar mais atenção. Isso é remorso. Remorso é o que você sente depois de algo ter acontecido de ruim. Remorso, para facilitar, é quando você se entristece pelas consequências do pecado. É a dor na consciência. Esse é o remorso. Mas arrependimento é quando você se entristece pelo pecado. Você se entristece com o pecado cometido. É quando você se indigna com aquilo que você cometeu. Você fala: eu não aceito isso na minha vida. E você briga com você mesmo, até que isso seja solucionado, resolvido. E eu pergunto para os irmãos, não precisa responder, isso aí é para ficar a cada um verifica. Você tem brigado? Você tem colocado você, o seu erro, o seu pecado no ringue? Quem tem vencido essa batalha, essa guerra, essa luta? No ringue você e a fraqueza. Quem tem vencido? A fraqueza ou você? Eu não preciso falar qual pecado. Cada um sabe do seu, cada um sabe da sua dificuldade. Não estou falando de pecadinho, pecadão. Todo mundo tem aqui. Todo mundo tem pecado aqui. Por isso que a ceia não é para quem não tem pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ceia é o que a Bíblia vai dizer. Aí você fala: não, mas lá está escrito que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Mas aí você lê o contexto e você entende que Paulo está mostrando para a igreja, ele está fazendo um paralelo entre a ceia deles e a ceia do Senhor. Ele está falando: quando vocês se ajuntam para ceiar, vocês não participam da ceia do Senhor, vocês comem a própria ceia, porque eu vejo que vocês chegam, comem, e cada um se alimenta do seu alimento que traz, e nem se preocupa com aqueles que estão padecendo. Está falando de comunhão da igreja, irmãos. Comunhão, foi falado ontem. Comunhão. Corpo de Cristo é o pão, é o símbolo. Mas não é nesse texto que está falando sobre isso. Aí nós vamos lá para João capítulo 6. Então não é pecado, está falando de comunhão. Olha para você ver, se fosse pecado, ninguém ia participar. E eu vou mais longe. Quando você vai lá para 1 João, João fala assim: filhinhos, se eu disser que não peco, que não tenho pecado, aquele que diz que não peca se constitui mentiroso, e a verdade não está nele. João fala. E nós vamos para Paulo, vamos lá. Paulo vai dizer o que? Miserável homem que sou, o pecado está à minha porta. O pecado está à porta do homem que foi até o terceiro céu. Estava à porta desse homem que viu Cristo no caminho. Cristo desceu no caminho para pregar para ele. Ele viu a luz de Deus, a luz de Cristo. Ele fala: o pecado está à minha porta também, e eu preciso resisti-lo. E nós também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando para a parábola, para a gente chegar na reflexão, eu só vou chegar no ponto aqui, a gente vai concluir. Mas Jesus, ele vai falar essa parábola, vai contar essa parábola, respondendo à pergunta de Pedro. Pedro, não é até 7, Pedro, porque nós sempre, aquilo que é difícil, a gente tenta trazer. Já pensou, já observou que a gente sempre tenta dar uma justificativa apontando para algo próximo, para justificar o nosso erro? Mas fulano de tal peca também, e o pecado dele é mais grave, foi mais grave do que o meu. Porque a gente se define, quer definir
a nosso nível de santidade com aquele que está mais no erro do que... A gente não olha nunca para aquele que está mais certo, sempre para aquele que está mais errado. Aí a gente define. Aí você pega o piorzinho, aquele que está caído lá no calabouço, está tentando se levantar, e você fala, eu estou ruim, mas não estou tanto. Esse é o nosso problema. Você quer se definir por aquele que está começando, está engatinhando ainda. Se define por aquele que está o tempo que você está na casa de Deus, os mesmos anos que você está na casa de Deus, mas está superior, está cada vez melhor. Faça isso, irmãos, e assim você vai descobrir se você tem se entregado por completo, ou só uma parcela da sua vida tem sido entregue na presença de Deus. Louvado seja Deus. E Pedro, ele vai fazer isso. Jesus estava falando, se teu irmão pecar contra ti, vai tu e repreende ele, vai lá, chega nele, conserta com ele. E depois que ele fala tudo isso, sobre a gente ter que ser como uma criança para entrar no reino dos céus, Pedro ele pergunta, mas quantas vezes nós temos que perdoar? Até 7. Porque 7 na cultura judaica é o número da perfeição. Para nós é o número do azar. Não é? Brasileiro, 7 é o número do azar, mas na cultura judaica é o número da perfeição. Então ele aponta para os fariseus. Todo fariseu perdoava 7 vezes. Passou disso, não perdoava mais. Para o brasileiro é 3 vezes. Pisou no meu calo 1, 2, 3, acabou. Pode vir até a mãe quando vai corrigir o filho. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. E algumas mães falam inglês, né? Mas pode ter certeza, se ela chegar do 3 ao 1, se chegar no 1, se chegar no 3, a criança tem que correr porque o negócio vai pegar. Mas a questão é o parâmetro. Ele olha para os fariseus. Os fariseus perdoavam assim, 7, acabou. E Jesus fala, não digo que até 7, mas 70 vezes 7. Olha quantos 7 Jesus colocou. E ele não estava querendo dizer a multiplicação, fazendo multiplicação. Ele estava dizendo, Pedro, quantas vezes forem necessário perdoar, perdoe. E ele fala o seguinte, ele está dizendo que esse é um número, se 7 é um número perfeito, ele está dizendo para Pedro, Pedro, é um número mais do que perfeito, 70 vezes 7. Você tem que perdoar todas as vezes que tiver uma ofensa ocorrido com você, você tem que perdoar. Quer entrar no reino dos céus? Aí volta lá no começo do sermão dele, em Mateus 18:1. Seja como uma criança. Não encare as coisas ao pé da letra, irmãos. Não fica levando a coisa muito assim, igual a gente leva às vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está falando, respondendo a Pedro, e ele fala assim, ele percebe, Jesus ele percebe que a coisa não ficou muito bem explicada, e ele vai mais além. Por isso que eu disse, que Jesus ele sempre replica quando é algo importante. E ele começa a falar, por isso o reino dos céus é semelhante a um senhor, a um rei, que quis fazer contas. Aí eu pergunto para os irmãos, é o que me assusta. Esse rei quis fazer contas. E todos nós sabemos que o nosso rei, uma hora ele vai querer fazer conta. Uma hora ele vai querer fazer conta. E oxalá que a gente esteja num nível de espiritualidade bom, quando ele decidir fazer as contas. Porque se ele pegar a gente no nível abaixo que ele nos deixou, as contas, como que será a resposta? Como será a minha resposta, a tua resposta? Quando ele perguntar, e aí, o que você fez com aquele pecado? E aí, resolveu a tua dívida? Perdoou aquela pessoa? Foi só uma palavra errada, perdoou? Louvado seja Deus. E se nós tivéssemos a consciência
de que de tudo que nós fazemos será pedido conta, a nossa vida seria diferente. Não ia ser entrar, começar o dia trabalhando, depois vai para casa, pega a família, né, almoça, toma café, depois vem para a igreja, vai para casa, janta, dorme de novo. Não ia ser assim, irmãos. A gente não ia falar qualquer coisa sem pensar. Sempre antes de falar alguma coisa, a gente ia pensar 2 vezes ou mais. Antes de tomar uma decisão, a gente ia para o joelho, até deixar ele calejado, porque a gente sabe, vai pedir conta uma hora, eu não sei que hora. Eu não sei a hora que ele vai pedir conta. E o texto é enfático, ele quis. Não está no teu poder. Não é você que decide a hora que ele vai pedir conta. É ele quem decide a hora que ele vai te pedir a conta. Aí o negócio é mais embaixo, irmãos. E quando nós não estamos preparados para responder? É mais ou menos assim. Você está sentado num dia, vamos lá, escola dominical, igual a Camila fez um dia aqui. Na escola dominical, ela mirou um jovem e fez uma pergunta que até eu, do jeito que ela virou, fiquei perdido. Não sei, não soube o que responder. O jovem ficou perdido, olhou para o lado, para o outro, a palavra ameaçou sair, ele engoliu a saliva e não falou nada. É mais ou menos isso. Se Deus pega a gente de surpresa, a gente não sabe o que falar. Nossa. Engole saliva, engole a língua, mas não sabe o que responder para ele. Imagina você na madrugada da tua casa, dormindo, quando de repente brada a voz do Senhor. José, e começa a te interrogar. Imagina, irmão, na madrugada, vai lá, irmã Raimunda, irmã Valdirene, e você acorda com esse brado. E para cada um, ele começa a interrogar. Uma interrogação imensa na nossa cabeça. Jonatas, que lá não vai ser pastor, é Jonatas, é o nome. E começa a interrogar. Melhorou? Como anda a sua situação? Você perdoou a pessoa que eu te mandei perdoar? E vai para algumas pessoas e fala: fulano, você parou de acessar aqueles sites. Ciclano. E acorda assustado. Da onde está vindo essa voz, Senhor? Imagina como seria, irmãos, o susto de ouvir a voz de Deus te pedindo conta. Saber que esse Senhor, Ele pode fazer o que Ele quiser. A Bíblia vai dizer que Ele pode pegar a nossa alma e lançar no inferno. Ele pode, o diabo não, Ele pode. Ele vai dizer: nós tememos o homem que pode só ferir o corpo, mas não tememos a Deus que pode pegar a nossa alma, não só o corpo, pega a alma, o espírito, o corpo e manda tudo para o inferno se quiser. E nós não tememos, agimos de qualquer maneira. E nós precisamos entender, vamos ter que dar conta. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 vai dizer que todos nós estaremos um dia diante do tribunal de Cristo. E nesse tribunal não vai ter a mãezinha para responder. Na hora que Ele chamar o teu nome, não adianta você falar: mamãe, a senhora que respondia para o pastor, a senhora que respondia, vai lá dar a resposta, explica por quê. Não vai adiantar. Ele vai falar: eu quero ouvir de você, porque foi para você que eu direcionei a palavra, não foi para tua mãe. A responsabilidade é tua, não é da tua mãe, porque a salvação é individual. A mãe não vai levar o filho para o céu, não adianta, por mais força espiritual que ela tenha, não vai levar. Há mães que a gente vê se redobrando para trazer o filho para Deus, mas eu sinto lhe dizer, vai ter filhos que vão para o inferno. A mãe vai calejar o joelho,
mas infelizmente, por causa da conduta errada, vai para o inferno. E nesse caso eu não quero isso para a nossa igreja. Não quero para ninguém. O inferno é algo que a gente não deseja para ninguém. É algo tão ruim o inferno, que a gente fala, a gente nunca esteve lá, mas pelos relatos, a coisa é feia. Há uma história na Bíblia, o inferno é algo que a gente vê no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento ele é mencionado como o lugar de tortura. É aquele lugar onde a Bíblia vai dizer, lembra de Acã, o homem da capa, que foi o responsável pela morte de 36 soldados, por causa do seu pecado. A Bíblia vai dizer que Josué vai e começa a jogar cinza na cabeça, e Deus fala: Josué, põe de em pé. Israel pecou. A interrogação não é para cima, é para baixo. Por que você não tirou o pecador, o anátema do meio de vocês? Josué lá, a gente joga a interrogação para cima. Por que, Senhor? E ele está olhando ao mesmo tempo. Por quê? Por quê, hein? Por quê, hein? Será, meu filho? Cansei de falar, usei o pastor Jonathan, usei missionária Fio, pastor Sandro, eu usei pastores, ou usei a dirigente para falar, e você por quê, hein? Continua insistindo, continua vivendo a vida de qualquer maneira, entra na igreja como se estivesse num shopping, numa boate, pisando duro, com o nariz em pé, não consegue obedecer nem a Deus e muito menos aos homens. Por quê? É ele que está perguntando. Por quê? Não adianta perguntar, a prova está doendo, está sangrando, tá? E você fala, por quê? Ele está falando, por quê, meu filho? Você sabe o porquê. A culpa é tua, não é dele. Você pode mudar essa situação, pode fazer com que essa interrogação, é você quem pode mudar, tirar a interrogação e colocar um ponto final. Não peco mais. Não, por que jamais? Esqueça, por que não? Resolvi, perdoei, abandonei, abri mão, renunciei, ponto final. Você pode mudar isso. Mas a questão é que nós estamos na casa de Deus, vindo nos cultos, nas orações, mas sempre tem um quê lá atrás, puxando. Tem um quê prendendo, atrapalhando você de evoluir, de avançar. E o problema é que a salvação ela é gradativa. Você já viu o nascer do sol? O sol nasce aqui e ele se completa depois. Ele leva um tempo para se completar. E a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 4, 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando até ser dia perfeito. Quando o sol está nascendo não é dia perfeito, ele clareia só algumas partes. Mas quando ele se completa, e se chegar o dia do Senhor, e a tua luz não estiver completa, ainda tiver treva, sinto lhe dizer, mas o que você vai ouvir não vai te agradar. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É uma palavra dura, e eu posso ouvir essa palavra se eu não tomar cuidado. Como eu disse, todos nós temos pecado. Todos nós. E a pergunta aqui não é quem tem pecado, porque eu sei que todo mundo tem. Eu posso chutar aqui, qualquer um que acertar aqui de olho fechado, tem um pecado, ficou nervoso. Aí eu falo, fulano de tal adulterou, você cobiçou. É a mesma coisa. Mas fulano de tal matou, mas você falou uma palavra que tirou alguém da igreja. É a mesma coisa. Mas fulano de tal fez isso, mas você mentiu, mas você caluniou. É a mesma coisa. Não tem pecadinho, pecadão, tudo está levando para o inferno, irmãos. Quer ir para o céu? O parâmetro está aqui. E o parâmetro, eu disse que a verdade de Deus que nos leva ao céu, ela é curta,
vamos dizer, curta e grossa. Não tem como errar, irmãos, porque ele repete, ela é bem explícita. Todo mundo sabe o que é errado. Todo mundo sabe que xingar não pode. Todo mundo sabe que não deve ter palavra torpe na boca. Mas quando fica nervoso, o pastor fica nervoso, e o que acontece? O palavrão vem. Louvado seja Deus. Parei na introdução, pronto. E eu não vou nem tentar avançar, porque é aqui mesmo. Nem tento avançar mais. No começo eu brigava e ia, mas não adianta. E a questão é essa, guarda isso no teu coração. Se Deus quisesse fazer conta hoje, ou se Ele quiser, vou colocar no presente, fazer conta, porque Ele pode fazer conta ainda hoje. Ele pode querer fazer conta antes da gente participar da ceia. Eu vou além. Nesse momento, enquanto a palavra está sendo ministrada, Ele começou a fazer conta no meu coração e no teu também. Eu sei que você está aí contando aí, meu Deus do céu. E você está apontando para o pecado que você sabe que você está cultivando. Por isso ele está crescendo. E você está falando, meu Deus, eu tenho que tirar essa interrogação. E eu não estou dizendo para você não participar da ceia, porque eu já disse, não é o pecado que impede, é a comunhão. Tem comunhão com o próximo, você pode participar da ceia. Está em adultério, é outra coisa. Aí vamos conversar, porque a ceia é santa. Tá em fornicação, aí é outra coisa. Estou falando de pecadinho, irmão, entendo. Estou falando de amador, né? Pecadinhos que a gente comete. Esses pecados cotidianos que não pode acontecer. Então precisamos rever a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que esse homem aqui foi apresentado no momento das contas e tinha uma dívida grande, 10.000 talentos, que eu já disse aqui que equivale a alguns milhões. Só que agora eu não vou, eu guardei o celular, a informação está aqui. Eu não vou pegar muito nesse ponto agora. Era alguns milhões que ele devia. Enquanto ele ora, ele pede, ele implora, e o Senhor faz o quê? Tá bom, vou perdoar você. E libera ele. E ele vai embora para casa, ele encontra um conservo que devia 100 denários. Sabe o que é 100 denários? Equivalia a um dia de trabalho. 100 denários. Com 100 dias trabalhado, ele pagava a dívida dele. Era uma dívida pagável. Mas agora, a dívida do outro era impossível de pagar. Não tinha vida suficiente para pagar. Foi a misericórdia de Deus. É por isso que a sentença era a morte, porque não teria vida para pagar. Se um dia trabalhado não daria, irmãos. Quem tem 1 milhão de vida aí? Não tem. Então a sentença era a morte, mas Deus perdoou. Mas como Ele não perdoa, não tem a capacidade de perdoar, 100 dias trabalhado, Ele esquece que o perdão que ele recebeu foi maior, muito maior do que o perdão que ele deveria ter dado ao conservo. Alguns vê ele maltratando e manda ele voltar. E o que acontece no final? Dessa vez não teve chance. Deus mandou o servo, o Senhor, o rei mandou que ele fosse lançado nas trevas exteriores. E ele termina dizendo: ali haverá pranto e ranger de dentes. E a questão aqui é o seguinte: o perdão, por maior que seja o pecado de alguém, que alguém tenha cometido contra você, lembre-se que a tua dívida, ela era infinitamente maior. É a aplicação do texto. É o que Jesus está querendo dizer. Pedro, você tem que perdoar, sabe por quê? Porque independente do pecado do teu irmão, a tua dívida é muito maior do que a dele. A dívida que Jesus perdoou na cruz do Calvário por todos nós, a nossa dívida é muito superior à de alguém que bateu o carro em você, alguém que te esbofeteou, que te bateu.
alguém que te xingou, alguém que te rejeitou. Irmãos, é muito pequeno. E o problema é o quê? Se você não perdoar essa dívida pequena do teu irmão, essa dívida grande lá atrás volta para a tua conta. Ela passa a ser tua novamente, como foi desse senhor. Não perdoou, e qual foi o fim dele? Então não tem jeito, meu filho. Vai para as trevas, ali haverá ranger de dente, porque ali é o teu lugar. Ele está dizendo, não é lugar, irmãos. Se você não sabe perdoar, você não serve para viver. É uma palavra dura, eu sei. Mas quem não serve, quem não sabe perdoar, não está apto para servir, nem para viver. Pede para Jesus te levar para o céu logo. Pede para Ele preparar logo aí tudo aí e levar embora. Porque tem que saber perdoar, tem que entender o erro do irmão. Todos nós temos, tá, irmãos? Mas nós precisamos entender, assim como foi dito pelo pastor Sandro aqui no começo, no texto que ele leu, onde vai dizer: atributos para a saúde da igreja: longanimidade, humildade, benignidade, mansidão. Tem que ter essas coisas. Se não tem, não tem como ser um corpo bem ajustado. Uma hora não vai funcionar, uma hora Deus sai pelas portas e nós seremos qualquer coisa, menos igreja. E eu termino falando sobre o texto de Apocalipse, quando Deus ele fala para a igreja de Éfeso, uma igreja que perdeu o amor, decaiu do degrau do amor, e ele fala: corre e se arrepende, porque senão eu irei até você e tirarei de você o castiçal. E o que é o castiçal? Ele explica, João fala que Jesus estava andando no meio dos 7 castiçais de ouro, e ele fala: os 7 castiçais, João, que você viu, é as 7 igrejas da Ásia. Então ele está falando: Éfeso, você é a primeira igreja, a orientação para você é: volte a amar. Se você não amar, eu estou tirando o teu castiçal, você não será mais igreja. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Então essa é a palavra dessa noite, tá? Não vou dizer que é a palavra que eu queria, que eu queria uma palavra mais light, mas era a palavra para hoje. Os irmãos viu que eu fui até parar em Acã. O que Acã tem a ver com a história? Mas os irmãos veem, quando é Deus no negócio, Ele que vai levando e Ele que vai fazendo a mensagem convergir, e ela vai de acordo com a nossa realidade. Então lembre-se, qualquer que seja a tua desculpa, a tua interrogação, não jogue para Deus. Volte para você mesmo e pergunte por quê para você, e você vai ter as respostas. Corrija a si mesmo, e assim você será santo e sucessivamente salvo na presença de Deus, amém, irmãos? Peço que a igreja se coloque de pé, e eu vou fazer algo novo. Não sei se vai ser confortável ou desconfortável para você.